Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Imobiliário e outras coisas by Vargas Real Estate. Espero que estejam a gostar da nova música de abertura que estreámos há 2 semanas atrás, com o início da nova temporada, e também, se nos ouvem e veem no YouTube, que estejam a gostar do nosso novo look, que lá está. Para os mais distraídos, ou como se costumava dizer quando eu era pequenina, para os mais super pardal, não é? Estamos no episódio 32, não sei se tinham consciência, e por cada 10 episódios que nós fazemos, chamamos-lhe uma temporada, nós colocamos aqui uma música diferente e um look diferente no YouTube, na plataforma do YouTube, que também tem lá na página, no canal da Vargas Real Estate, o nosso podcast. Então, se és dos que, pronto, sou pardal, se és distraído ou distraída, então no fim do episódio podes ir constatar isto tudo. Fazemos por ter músicas ecléticas, diferentes, para que não digam que estamos só num registro, gostamos de ter vários sabores na nossa gelataria. Ora, muito bem, hoje vamos falar do que é isso de ser bem-sucedido e se há ou não um ADN comum nas pessoas de sucesso. E eu também vou contar-vos um bocadinho do meu percurso nesta descoberta e nesta análise a que eu chamei a disciplina do sucesso. E não, não é porque para se ter sucesso é preciso ter disciplina. Sim, é verdade, muito verdade, mas não foi por isso que eu chamei isso ao episódio. E, no meu entender, também não depende só de ser disciplinado e de ter disciplina. Eu chamei assim ao episódio de hoje porque, na minha opinião, o sucesso e o que é preciso para se ter sucesso, para se ser bem-sucedido, devia ser estudado na escola, devia ser estudado na faculdade, como se fosse uma outra disciplina ou uma cadeira, como outra qualquer. Ora, muito bem. Para quem me conhece ou já ouviu a minha história, e se não ouviram e não tiverem sono, já sabem que podem ir ouvir os episódios todos para trás. O primeiro é aquele que mais explica o meu percurso. Se já ouviram, não vale a pena o trauma em duplicado. Sabem que eu entrei para o mercado imobiliário em setembro de 2015 e que quando comecei demorei 4 meses a ter as primeiras angariações e 4 meses e 15 dias a ter o meu primeiro negócio fechado. Escusado será dizer que, para quem não tem ordenado, como sabem, o consultor imobiliário não tem ordenado e mesmo assim tem contas para pagar, 4 meses sem receber é aquilo a que eu chamo uma autêntica travessia do deserto. E foi muito duro. Quando comecei a ter aquilo a que eu chamo agora uma carreira, e quando comecei a ter uma cadência de negócio consistente, os diretores da loja imobiliária onde eu estava quiseram que eu fizesse parte daquilo a que se chama um conselho de consultores, uma espécie de embaixadores, espécie de comitês que havia dentro da agência, cuja função destes comitês e das pessoas que fazem parte dos mesmos é fazer a ponte entre os comerciais, os consultores imobiliários, a força comercial e a administração da loja. No fundo, os embaixadores representam a vontade e a voz dos colegas, para ficar claro. De todos os comitês dos quais eu fiz parte, e fiz parte de bastantes, aqueles que eu mais gostei de fazer parte e onde me empenhei com mais afinco foram nos que tinham a ver com produtividade e crescimento. E porquê? Perguntam vocês.
Porque é que não gostaste mais dos que tinham cultura ou dos que eram dos eventos? Porque é que foste mais para a produtividade e para o crescimento? E peço-vos que continuem a ouvir, se não tiverem já fartos de me ouvir falar de mim, que este episódio é um bocadinho virado para a minha pessoa. Eu tinha este gosto e continuo com esta boa recordação, porque eu queria muito arranjar uma forma de abreviar para os meus colegas e principalmente para os novos colegas que estavam a entrar, aquilo a que se dizia ser a média no mercado imobiliário, que podia ir até 6 meses, que levava a pessoa a faturar. Ou seja, na altura em que eu fiz parte destes comitês, dizia-se, e continua atual, não vamos estar aqui com Rodriguinhos. Quem não tem experiência no ramo pode levar até 6 meses sem faturar, em média. E eu tinha muita vontade de mudar este panorama. Eu não queria aceitar que fosse assim. E eu tenho uma postura perante a vida onde, se eu quero resolver algo ou se quero perceber algo, eu vou estudar. Vou perceber o assunto através da aquisição de conhecimento. Torno-me uma estudiosa do assunto. E comecei a fazê-lo, comecei a estudar o assunto e comecei a desenvolver planos de atividades que encurtavam drasticamente esta tal travessia do deserto. Para vocês terem uma noção, não é à toa que eu tenho um bulldog. Os bulldogs são cães de temperamento obsessivo e eu identifico-me um bocadinho com isso porque também sou, quando mordo já não largo, e eu de tal maneira tornei este assunto na minha missão pessoal que quando fui diretora-geral da loja do Campo Pequeno, vocês sabem do meu percurso, se não sabem, pronto, voltam atrás e vão ouvir de novo. Quando eu fui diretora-geral da loja do Campo Pequeno, juntamente com o meu diretor comercial da altura, nós, nessa altura, já tínhamos um plano implementado, um plano 2.0, que tínhamos vindo a desenvolver e desenhado ao longo dos anos até chegar àquele ponto em que conseguíamos que os nossos consultores tivessem uma média de primeiro negócio em 45 dias. Vocês ouviram bem? 45 dias, por oposição aos 6 meses normais, de média. E a maior parte destes consultores não tinham experiência no ramo imobiliário. Mas isto já é divagação. Eu já estou aqui a divagar nas minhas ideias e eu queria contar-vos a sequência de tudo isto até chegar aos 45 dias. Por isso, vamos andar para trás para andar para a frente e vamos viajar no tempo novamente para o tempo em que eu estava consultora, em que eu era consultora top producer e estava na loja do Restelo e fazia parte destes comitês e liderava o comitê da produtividade. Nessa altura do campeonato, estamos a falar de 2018, provavelmente, sim, 2018. Nesta altura, o meu plano, que já estava a ser implementado, conseguia que os consultores que estavam na loja onde eu estava e que seguiam este plano à risca, tivessem o primeiro negócio numa média de 2 meses. Eu andava numa média de 60 dias. E foi por esta altura que eu resolvi começar aquilo que eu chamei, uma iniciativa que eu chamei o Sofá Com. Na recepção da loja onde eu estava, havia um sofá muito jeitoso. Nós estávamos numa loja que tinha aberto há um ano, estava tudo novo e a estrear. E eu lembrei-me, na altura, de um programa, de há muitos anos atrás, que dava na televisão, com a Alexandra Lencastre, não sei se vocês se lembram, são dessa idade também, chamado Na Cama Com. Era um programa de entrevistas, assim umas entrevistas intimistas e tal, assim num clima de coisa.
Mas não era isso que eu queria. Eu não queria ir para a cama com os consultores imobiliários. O que eu queria mesmo era sentá-los num sofá confortável e quase que montar ali um cenário de terapia imobiliária, abrir-lhes a cabeça, passando a expressão, e perceber quais eram os segredos do sucesso deles. Então, uma vez por mês, a troco de cafés pagos aos meus colegas musculados, o sofá da recepção ia para dentro do auditório onde se faziam as reuniões e formações. E eu, sentada numa cadeira, entrevistava os consultores imobiliários que estavam no sofá confortável, consultores imobiliários estes de sucesso comprovado, que trabalhavam noutras lojas e em diferentes nichos de mercado. Porque apesar disto estar a parecer assim muito do entretenimento, isto não era entretenimento. Estas entrevistas tinham regras. Porque, como sabem, eu estava a desenvolver uma teoria e estava a testar esta teoria através destas entrevistas. A minha teoria era que havia uma predisposição para o sucesso. E essa predisposição poderia ser natural, intrínseca, inata à pessoa, ou poderia ser trabalhada. E assim eu ia percebendo estas coisas. Acima de tudo, eu também achava que havia um mindset destas pessoas específico e uma forma de estar no negócio que, em conjunto, ou seja, esta predisposição, este mindset e esta forma de estar no negócio, tudo isto seria comum a todos os consultores de sucesso. Por mais diferentes que eles fossem de personalidade, por mais diferente que fosse o nicho ou a fonte de negócio onde eles estavam, por mais diferente que fosse a sua abordagem, a minha teoria era esta: havia aqui um denominador comum a toda esta gente. Ora, para eu conseguir tirar isto a limpo, eu precisava de fazer as mesmas perguntas a todos, pela mesma ordem. E só no fim é que abria as perguntas para a plateia, perguntas gerais. As perguntas que eu fazia eram sempre as mesmas, eram 5 e visavam o quê? O começo da carreira, o que é que eles fizeram que lhes fez dar o salto para começar a faturar, o que é que nunca prescindiam de fazer na sua atividade, qual era a coisa mais importante de todas para eles e se pudessem entrar na máquina do tempo, se pudessem voltar atrás, o que é que fariam ou diriam à pessoa que eram e fariam de diferente? Mais ou menos eram estas as 5 perguntas. Como vocês provavelmente já devem estar a pensar, só estas perguntas davam pano para mangas. À vontade, uma hora, numa conversa fluida, e todos sabemos que a maioria dos consultores imobiliários adora conversar, por isso está tudo dito, não é? Então, e quais foram as tuas conclusões, Marta? A que conclusões é que tu chegaste com estes ciclos de entrevistas? Ora, descobri que há muitas formas de ser bem-sucedido no mercado imobiliário e que, ao contrário do que mandavam a dizer nos corredores, não precisas de ter muitos conhecidos para teres negócio, nem para teres sucesso. Descobri igualmente que as pessoas vão por vários caminhos interiores
e que todas, sem exceção, têm bloqueios, mas que quando conseguem desconstruir-se e ultrapassar estes bloqueios, que elas sentem dentro delas aqui um grande empoderamento. Este empoderamento surge dentro delas quando conseguem furar o tal bloqueio que tinham. E aí são capazes de grandes conquistas nas vendas. Percebi também que às vezes há atividades de prospecção que no início custavam muito, mas que nestas pessoas se tornaram hábitos saudáveis e que com o passar do tempo elas sentem estes hábitos como naturais e já não têm dor associada a estas atividades. Outra conclusão a que eu cheguei é que o sucesso procura sucesso e que estas pessoas todas que eu entrevistava procuravam propositadamente rodear-se de pessoas positivas e que as motivassem. E faziam-no de propósito. E por último, percebi também que todos nós temos medo de ser bem-sucedidos. Mais medo de ser bem-sucedidos do que às vezes medo de falhar. E que este medo está muito enraizado em nós e que está ligado diretamente à nossa noção de automerecimento. Mas a boa notícia é que tudo isto se pode trabalhar, tudo isto se pode melhorar e tudo isto se pode construir. Estas entrevistas na altura foram muito populares no circuito onde eu estava e o próprio nome, No Sofá Com, deu ideias a outras iniciativas, como, por exemplo, lembro-me de uma que fizemos com parceiros da banca, parceiros bancários, ao qual chamaram No Banco com a Banca. Eu pessoalmente gosto de pensar que, de alguma forma, com estas iniciativas eu pude contribuir. E que também ajudei os colegas que assistiram a este ciclo de entrevistas a pensar o negócio. Eu continuo a achar que estas noções que vos expliquei aqui, que retirei do ciclo de entrevistas, assim como todas outras que existem e que são inerentes a ser bem-sucedido, deviam ser aprendidas e deviam ser ensinadas na escola. E gostava de saber a vossa opinião. Se vocês concordam comigo que estas noções podiam ajudar os nossos jovens a estarem mais predispostos para o sucesso. Partilha connosco. Se também gostas destes temas, se também te interessas, se na tua carreira fizeste alguma coisa que precisaste de ir estudar para perceber, queremos saber de ti. Deixo-te um grande beijinho, desejo-te uma excelente semana com, claro está, muito sucesso. Bons negócios.